Em uma tranquila noite de outubro de 2018, na pequena vila de New Ash Green, no condado de Kent, Inglaterra, algo extraordinário aconteceu. Sarah Walgreen, uma mãe dedicada de 5 filhos, simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Aos 46 anos, ela tinha acabado de conseguir o emprego dos seus sonhos. Estava noiva de um homem que a amava profundamente e planejava finalmente conquistar sua independência financeira. Sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo, mas ela nunca teve a chance de vivê-lo. Sarah Walgreen, uma mulher de 46 anos nascida em 14 de dezembro de 1971, era conhecida por sua personalidade vibrante e dedicada. Filha de Anne Reed e Anthony Walgreen, com um padrasto chamado Jim, Sarah mantinha uma ligação especial com sua mãe, com quem compartilhava momentos frequentes de lazer, como almoços, compras e viagens. Descrita como gentil e atenciosa, ela também tinha um lado corajoso, sempre pronta a defender causas e pessoas que acreditava merecerem apoio. Acima de tudo, Sarah era uma mãe extremamente devotada aos seus 5 filhos, sendo o centro de seu mundo. Ela se desdobrava para tornar ocasiões especiais, como aniversários, inesquecíveis para eles. Sarah tinha 2 filhos mais velhos, Jack e Louis, de seu casamento anterior com Dave Burdett, ambos na faixa dos 20 anos, e 3 filhos mais novos com Ben Lacomba, um menino de 12 anos e gêmeos de 6 anos. O relacionamento de Sarah com Ben Lacomba começou em dezembro de 2004, quando se conheceram por meio de um site de relacionamento. Na época, Ben, então com 24 anos e nascido em Greenwich, vivia na Espanha, onde treinava para se tornar piloto de avião. Ele conquistou a simpatia de Jack e Louis, que viam nele alguém que fazia sua mãe feliz. Inicialmente, a relação parecia promissora e Ben convenceu Sarah a deixar seu emprego como gerente bancária na Inglaterra e se mudar com seus 2 filhos para Majorca, na Espanha, com a promessa de uma nova vida juntos. No entanto, a mudança trouxe desafios inesperados. Sem falar espanhol, Sarah enfrentou dificuldades para encontrar trabalho, o que gerou problemas financeiros. Ben, por sua vez, nunca realizou o sonho de ser piloto, trabalhando apenas em um emprego de baixa remuneração no aeroporto. A saudade de casa e a falta de estabilidade fizeram Sarah se sentir deslocada, longe de sua família e amigos na Inglaterra. Em 2006, após o nascimento do primeiro filho com Ben, Sarah decidiu voltar para o Reino Unido, acompanhada por Jack, Louis e o bebê. Ben também retornou, e a família se estabeleceu em uma casa de 4 quartos na rua 22 Bassett Shaw, em New Ash Green, Kent. Lá, Ben começou a trabalhar como taxista, enquanto Sarah retomou sua carreira no setor bancário. No entanto, ela logo percebeu que o trabalho no banco não era mais sua paixão e decidiu se reinventar, treinando para se tornar esteticista. Em 2012, o casal teve gêmeos, aumentando a família para 5 filhos. Apesar do crescimento familiar, o relacionamento entre Sarah e Ben começou a se desgastar, marcado por brigas frequentes. As tensões culminaram em 2014, quando Sarah decidiu encerrar o relacionamento com Ben. A reação dele foi drástica e cruel. Ele expulsou Sarah e seus 2 filhos mais velhos, Jack e Louis, da casa, mudando as fechaduras e empacotando seus pertences. Ben ficou com os 3 filhos menores do casal, uma decisão que abalou Sarah profundamente. Ele foi além, organizando uma audiência judicial sem o conhecimento de Sarah, onde mentiu, afirmando que ela havia abandonado os filhos. Como resultado, Ben conseguiu a custódia temporária dos 3 filhos mais novos. Desolada, Sarah mudou-se para a casa de sua mãe e padrasto, mas não desistiu de seus filhos. Com o apoio da família, ela contratou um advogado e, após 2 anos de luta judicial, em agosto de 2016, recuperou a custódia total das crianças. Cansada das batalhas judiciais e preocupada com a possibilidade de Ben continuar tentando tirar os filhos dela, Sarah propôs um arranjo incomum. Ela e Ben continuariam morando na mesma casa em New Ash Green, mas em quartos separados. Sarah ocupava um quarto no primeiro andar,
enquanto Ben se instalou em um sótão convertido em quarto. Embora essa convivência não fosse ideal e Sarah não estivesse feliz com a situação, ela aceitou o sacrifício pelo bem-estar de seus filhos mais novos, buscando manter a harmonia pelo menos temporariamente. Entre 2016 e 2018, a vida de Sarah começou a ganhar novos contornos. No âmbito pessoal, ela conheceu Neil James por meio de um aplicativo de namoro em 2016. A relação evoluiu rapidamente e os dois ficaram noivos, sonhando com um futuro juntos. Neil vivia em Surrey, a cerca de 1 hora de carro de New Ash Green, e apesar do amor que compartilhavam, Sarah hesitava em se mudar para a casa dele, temendo que Ben usasse isso como pretexto para uma nova disputa pela custódia. Profissionalmente, Sarah prosperava como esteticista, construindo uma clientela fiel. Em outubro de 2018, uma grande oportunidade surgiu. Ela recebeu uma oferta de emprego permanente em um hotel local, com um salário significativamente maior e a possibilidade de um carro da empresa. Esse novo emprego trouxe a Sarah a esperança de independência financeira, permitindo que ela planejasse comprar a parte de Ben na casa, encerrando de vez a convivência forçada e conquistando sua liberdade. No dia 9 de outubro de 2018, Sarah viveu uma manhã comum. Acordou cedo, preparou seus 3 filhos mais novos para a escola e os levou antes de começar seu dia de trabalho, atendendo clientes em suas casas como esteticista. Ela estava radiante com a notícia do novo emprego e cheia de planos para o futuro. Por volta das 19h50, Sarah retornou para casa, como capturado pelas câmeras de segurança de um vizinho que mostraram seu carro estacionando e ela entrando na residência. Naquela noite, ela compartilhou sua felicidade com pessoas próximas. Às 21h24, ligou para Neil e os dois conversaram por cerca de 15 minutos. Depois, trocou mensagens de texto com amigos e com o noivo, expressando otimismo. Uma mensagem enviada a uma amiga dizia: "Sempre há algo para esperar. Você só precisa abrir os olhos e sonhar." Sua última mensagem foi enviada às 22h, antes de se dirigir ao seu quarto no primeiro andar para dormir, encerrando o que parecia ser um dia promissor, mas que marcaria o início de um mistério trágico. Na manhã de 10 de outubro de 2018, a ausência de Sarah Walgreen começou a despertar preocupação. Seu noivo, Neil James, que morava em Surrey, tentou contatá-la enviando mensagens de texto, mas não recebeu resposta. Após esperar algumas horas, achando a situação estranha, ele decidiu ligar para Ben Lacomba, ex-parceiro de Sarah e pai de seus 3 filhos mais novos, com quem ela dividia a casa em New Ash Green. Neil perguntou se Ben sabia onde Sarah estava, presumindo que ela poderia estar em casa. Ben, no entanto, respondeu que não tinha ideia do paradeiro dela, sugerindo que achava que Sarah estivesse com Neil. O tom de Ben durante a conversa foi notavelmente indiferente, sem demonstrar qualquer preocupação significativa, o que deixou Neil inquieto com a falta de urgência do ex-parceiro de Sarah. Alarmado com a situação, Neil rapidamente entrou em contato com a família de Sarah. Ele ligou para Anne Reed, mãe de Sarah, que também tentou alcançá-la por meio de ligações e mensagens, mas não obteve resposta. Anne, que tinha um relacionamento muito próximo com a filha, ficou imediatamente preocupada, pois não era comum Sarah ficar incomunicável. Os filhos mais velhos de Sarah, Jack e Louis, que já viviam de forma independente, também foram alertados. Eles tentaram contatá-la por mensagens, ligações e até nas redes sociais, mas todos os esforços foram em vão. A ausência de qualquer sinal de Sarah começou a gerar um sentimento crescente de angústia entre seus familiares, que percebiam que algo estava errado, especialmente porque um dos filhos menores de Sarah faria aniversário em poucos dias, uma ocasião que ela, como mãe dedicada, jamais perderia. Nos 2 dias seguintes, a situação tornou-se ainda mais alarmante e o comportamento de Ben Lacomba levantou suspeitas. Jack e Louis, preocupados com a mãe,
insistiram repetidamente para que Ben contatasse a polícia, mas ele demonstrava relutância, agindo como se o desaparecimento de Sarah não fosse motivo de grande preocupação. Somente após muita pressão dos filhos, no dia 11 de outubro, Ben finalmente fez a ligação para o serviço de emergência para reportar Sarah como desaparecida. Durante o telefonema, ele informou que Sarah era a mãe de seus filhos e que, embora não fossem mais um casal, viviam na mesma casa. Ele relatou que Sarah chegou em casa na noite de terça-feira, 9 de outubro, por volta das 20 horas, e que todos foram dormir. Ao acordar na manhã seguinte, ela não estava mais lá. No entanto, Ben fez comentários que chamaram a atenção. Ele sugeriu que Sarah levava uma vida complicada, mencionando supostos problemas mentais e insinuando que ela poderia estar traindo Neil com base em mensagens que ele alegou ter encontrado em um dos celulares dela que não tinha senha. A polícia de Kent, liderada pelo detetive-chefe inspetor Ivan Beasley, agiu rapidamente e foi até a casa na rua 22 Bases Shaw, em New Ash Green, para iniciar a investigação. Uma busca no quarto de Sarah revelou detalhes perturbadores. Todos os seus pertences pessoais estavam lá, incluindo sua bolsa com cartões bancários, dinheiro, chaves da casa e do carro, que permanecia estacionado normalmente do lado de fora. O único item ausente era um de seus 2 celulares, o de uso pessoal, já que Sarah possuía um segundo telefone para trabalho. Essa descoberta foi alarmante, pois não fazia sentido que Sarah tivesse saído voluntariamente, sem levar nada além do celular, especialmente considerando que ela raramente saía a pé, preferindo sempre dirigir. A teoria inicial de que Sarah poderia ter saído para uma caminhada ou corrida e se machucado foi rapidamente descartada, já que isso não se alinhava com seus hábitos. Como resultado, a polícia estabeleceu um raio de busca de 5 milhas ao redor da casa, iniciando uma investigação de pessoa desaparecida com a suspeita de que algo mais sério poderia ter ocorrido. O comportamento de Ben durante esses primeiros dias foi descrito como estranho pelos policiais e pela família de Sarah. Ele não demonstrava a preocupação esperada de alguém cuja ex-parceira e mãe de seus filhos estava desaparecida. Além de sua relutância em chamar a polícia, Ben tomou atitudes que chocaram a família. Nos dias 3 e 4 após o desaparecimento, enquanto a comunidade de New Ash Green se mobilizava para procurar Sarah, Ben foi ao escritório da vila para reservar o salão comunitário, planejando a festa de aniversário de um de seus filhos. Essa atitude foi considerada bizarra, especialmente porque metade dos moradores estava ativamente envolvida nas buscas. Além disso, ele impediu Jack e Louis de visitarem seus irmãos mais novos, alegando que as crianças estavam bem, e chegou a levá-los para a casa de sua tia, dificultando o contato entre os irmãos. Ainda mais surpreendente, poucos dias após o desaparecimento, Ben foi ao tribunal de família, solicitando uma audiência urgente para obter a custódia primária dos 3 filhos menores, agindo como se já tivesse certeza de que Sarah não retornaria. Essas ações reforçaram as suspeitas da família e da polícia de que Ben poderia estar escondendo algo. A comunidade de New Ash Green reagiu com solidariedade ao desaparecimento de Sarah. Após Jack postar sobre o caso no Facebook, centenas de moradores se voluntariaram para ajudar nas buscas. Eles formaram grupos organizados, dividindo-se para cobrir diferentes áreas, como campos, florestas, parques e regiões arborizadas próximas. A mobilização foi massiva, com quase metade da vila participando ativamente, demonstrando o forte senso de comunidade do local. As buscas oficiais, conduzidas pela polícia, expandiram-se para um raio de 5 milhas ao redor da casa, envolvendo verificações em hospitais para garantir que Sarah não havia sido internada. Especialistas em tecnologia forense e unidades marinhas foram chamados para auxiliar, e cerca de 1.400 locais foram minuciosamente investigados. Apesar do esforço conjunto, nenhum sinal de Sarah foi encontrado, intensificando a sensação de que algo grave havia acontecido. A investigação sobre o desaparecimento de Sarah Walgreen tomou um rumo mais técnico quando a polícia começou a analisar os rastros digitais e financeiros dela.
Verificaram suas contas bancárias e descobriram que não havia nenhuma movimentação desde a noite de 9 de outubro de 2018, o que era incomum para alguém que poderia ter saído voluntariamente. Nas redes sociais, também não havia qualquer atividade, como postagens ou logins, indicando que Sarah não estava acessando suas contas. O celular pessoal de Sarah, o único item desaparecido de sua casa, foi rastreado, mas os registros mostraram que ele foi desligado às 4 horas da manhã de 10 de outubro, sem nenhuma atividade posterior. Além disso, a polícia examinou os registros telefônicos e não encontrou nenhuma indicação de que Sarah tivesse marcado um encontro com alguém naquela noite, o que reforçou a suspeita de que seu desaparecimento não foi voluntário. A investigação também voltou-se para Neil James, o noivo de Sarah, já que ele foi uma das últimas pessoas a ter contato com ela. Neil informou que estava em sua casa em Surrey, a cerca de 1 hora de New Ash Green, na noite do desaparecimento, cuidando de sua filha de 3 anos. Ele confirmou que conversou com Sarah por telefone às 21 horas e 24 minutos por cerca de 15 minutos e que trocaram algumas mensagens antes de ele ir dormir. Para verificar seu álibi, a polícia analisou imagens das câmeras de tráfego da rodovia M25, que conecta Surrey a Kent, e confirmou que Neil não dirigiu até a casa de Sarah naquela noite. Com isso, ele foi completamente descartado como suspeito, permitindo que a investigação focasse em outras pistas. Um elemento crucial da investigação veio das câmeras de segurança. A casa de Sarah e Ben Lacomba, na rua 22 Bases Shaw, possuía um sistema extenso de CCTV, com câmeras posicionadas na frente, nas laterais e nos fundos da propriedade, todas controladas a partir do quarto de Ben, no sótão convertido. Ben afirmou que o sistema estava fora de operação há quase 1 ano, mas a polícia descobriu evidências que contradiziam essa alegação. Um vizinho próximo tinha câmeras de segurança funcionando perfeitamente, com visão da entrada principal da casa de Sarah e Ben, e forneceu 3 meses de gravações para análise. Essas imagens trouxeram revelações importantes. As gravações do vizinho confirmaram que Sarah chegou em casa às 19 horas e 50 minutos, do dia 9 de outubro, estacionando seu carro e entrando na residência. Não havia registro de nenhuma pessoa externa entrando na casa naquela noite, nem de alguém saindo pela porta principal. Um detalhe chamou a atenção. Ben, que normalmente estacionava seu carro vermelho de táxi com um logotipo nas portas, em um local iluminado no estacionamento em frente à casa, escolheu naquela noite estacionar atrás da propriedade, em uma área mal iluminada e sem cobertura de câmeras. Além disso, as imagens do vizinho mostraram que as câmeras de Ben estavam funcionando, com luzes infravermelhas piscando até às 23 horas e 45 minutos do dia 9, quando foram desligadas, sugerindo que Ben as desativou intencionalmente. Mais intrigante ainda, às 2 horas e 15 minutos da madrugada de 10 de outubro, as câmeras capturaram o carro de Ben, identificado pelo modelo e logotipo de táxi, dirigindo pela área, contradizendo sua afirmação de que permaneceu em casa a noite toda. 3 dias após o desaparecimento, em 13 de outubro, a polícia pediu que Ben entregasse seu celular para análise, na tentativa de rastrear seus movimentos e comunicações. Ele recusou, alegando que era tarde, que estava cansado e precisava fazer algumas ligações. Ben assinou um formulário de consentimento, mas negou permissão para recuperar dados deletados, prometendo levar o telefone à delegacia no dia seguinte. No entanto, imagens de CCTV revelaram um comportamento suspeito. Naquela mesma noite, Ben dirigiu até Green Height, a cerca de 7 a 8 milhas de New Ash Green, e foi flagrado jogando seu celular no rio Tamisa. No dia seguinte, ele comprou um telefone idêntico ao anterior, inseriu seu antigo cartão SIM e entregou o aparelho novo à polícia, tentando passar como se fosse o original. Essa tentativa clara de ocultar evidências aumentou as suspeitas sobre ele. Em 16 de outubro de 2018, apenas 5 dias após o desaparecimento de Sarah, Ben Lacomba foi preso sob suspeita de homicídio. Levado à delegacia, ele foi interrogado por 7 horas, mas permaneceu em silêncio total, sem dizer uma única palavra, nem mesmo sem comentários,
e sem negar as acusações. Esse comportamento foi considerado extremamente suspeito pelos investigadores, mas na ausência de evidências físicas diretas, como o corpo de Sarah, as provas disponíveis eram circunstanciais. Por isso, Ben foi liberado sob fiança, enquanto a polícia continuava a investigação para reunir mais elementos contra ele. A análise detalhada de mais de 15 mil horas de filmagens de CCTV trouxe evidências adicionais. Um especialista confirmou que o carro visto às 2h15 da madrugada de 10 de outubro era, de fato, o táxi vermelho de Ben. As gravações mostraram que o veículo deixou New Ash Green e foi visto pela última vez em Plaxtall Green Road, em Stansted, a poucos quilômetros de distância. Depois disso, o carro desapareceu das câmeras por mais de 2 horas, reaparecendo às 4h20, voltando para casa. Na manhã seguinte, quando Ben levou os filhos à escola, seu carro estava visivelmente sujo, com lama e sujeira nas rodas, portas e laterais, sugerindo que ele dirigiu por uma área rural ou florestal durante a noite. Horas depois, imagens de outras câmeras mostraram o carro completamente limpo, indicando que Ben o levou a um lava-jato para remover possíveis evidências. Durante uma busca na propriedade, a polícia encontrou uma pá no galpão do jardim, aparentemente nova, mas com sinais de uso. Ben alegou que a pá era um presente para sua mãe, que supostamente cuidava das flores no jardim. No entanto, o jardim da casa consistia principalmente de grama artificial e um caminho de concreto, com poucas plantas que não justificariam uma pá tão grande. Os investigadores suspeitaram que a ferramenta havia sido usada para cavar uma cova, reforçando a teoria de que Ben estava envolvido no desaparecimento de Sarah. Essas descobertas acumularam evidências significativas, apontando para a possibilidade de um crime premeditado. Em 20 de dezembro de 2018, após 2 meses de investigação meticulosa, a polícia de Kent reuniu evidências suficientes para prender Ben Lacombe novamente, desta vez com um caso mais sólido contra ele. As provas incluíam as imagens de CCTV que mostravam seu carro circulando na madrugada de 10 de outubro, seu comportamento suspeito logo após o desaparecimento de Sarah Walgreen e a tentativa de ocultar evidências ao jogar seu celular no rio Tamisa. Levado sob custódia, Ben continuou a exibir a mesma postura de resistência. Durante os interrogatórios, ele manteve silêncio absoluto, recusando-se a responder qualquer pergunta dos investigadores. Essa falta de cooperação apenas reforçou as suspeitas contra ele. Em 28 de dezembro de 2018, com base nas evidências acumuladas, Ben foi formalmente acusado do assassinato de Sarah Walgreen, marcando um passo decisivo rumo ao julgamento. A preparação para o julgamento apresentou desafios únicos, já que a promotoria precisava provar não apenas a culpa de Ben, mas também a morte de Sarah, sem a presença de um corpo. Esse tipo de caso é notoriamente difícil, pois exige evidências robustas para convencer o júri de que um crime ocorreu, mesmo sem a prova física principal. Durante esse período, as buscas por Sarah continuaram, com equipes policiais e voluntários examinando áreas extensas, mas sem sucesso. Ben permaneceu preso sem direito à fiança, devido à gravidade da acusação. A preparação do caso levou meses, com a polícia e os promotores organizando cuidadosamente as evidências, desde filmagens de segurança até depoimentos, para construir uma narrativa clara e convincente contra Ben. O julgamento começou em setembro de 2019, quase um ano após o desaparecimento de Sarah, no Tribunal da Coroa de Woolwich. Ben Lacombe, então com 40 anos, declarou-se não culpado da acusação de assassinato. A promotoria, liderada por Alex Morgan QC, enfrentou a defesa, representada por Rebecca Trewell QC. A teoria da promotoria era que na noite de 9 de outubro de 2018, após as crianças terem ido dormir, Sarah discutiu com Ben sobre sua intenção de comprar a parte dele na casa, viabilizada pelo novo emprego que lhe garantiria maior estabilidade financeira. Essa proposta representava uma ameaça direta ao controle de Ben sobre a casa e os filhos,
o que, segundo a promotoria, o levou a explodir de raiva e cometer o assassinato. Eles argumentaram que Ben colocou o corpo de Sarah em seu carro, estacionado estrategicamente em uma área sem câmeras, dirigiu até um local remoto, enterrou o corpo e retornou para casa, limpando o carro no dia seguinte para apagar qualquer vestígio. A promotoria apresentou um conjunto robusto de evidências. O comportamento suspeito de Ben, como sua falta de preocupação e tentativas imediatas de obter a custódia dos filhos. Suas mentiras sobre o sistema de CCTV da casa, que estava funcionando até ser desligado às 23 horas e 45 minutos. A viagem noturna de mais de 2 horas capturada em câmeras. O carro sujo de lama na manhã seguinte, que foi rapidamente lavado. Além disso, tinha a pá encontrada no galpão, inadequada para o jardim da casa, e a destruição do celular no rio Tâmisa. Para contextualizar essas evidências, o juiz, o júri e os advogados visitaram a casa em New Ash Green, onde puderam observar o layout da propriedade e o elaborado sistema de CCTV controlado por Ben. A defesa, por sua vez, argumentou que as evidências eram circunstanciais, afirmando que a pá era um presente para a mãe de Ben, que ele não tinha antecedentes criminais e que a acusação de um assassinato planejado era grave demais para ser sustentada apenas por suposições. Após 30 dias de julgamento, em 28 de outubro de 2019, o júri deliberou por algumas horas e retornou com o veredicto. Ben Lacombe foi considerado culpado do assassinato de Sarah Walgreen. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com um período mínimo de 27 anos, antes de ser elegível para a liberdade condicional, o que significa que não poderá sair antes dos 66 anos. Durante a leitura da sentença, Ben não demonstrou emoção ou remorso, mantendo a postura fria que marcou sua conduta desde o início. Louis, o filho mais velho de Sarah, falou em nome da família, expressando o desejo de que Ben nunca seja libertado até revelar onde está o corpo de sua mãe. A ausência do corpo impedia a família de realizar um funeral adequado, deixando-os sem a possibilidade de um luto completo ou de um lugar para visitar e honrar a memória de Sarah. A aprovação da Lei de Helen, em novembro de 2020, trouxe um novo contexto ao caso. Nomeada em homenagem a Helen McCourt, assassinada em 1988, cujo corpo nunca foi encontrado, a lei determina que assassinos que se recusam a revelar a localização do corpo de suas vítimas podem ser considerados inelegíveis para a liberdade condicional. Com mais de 600.000 assinaturas em sua petição, a lei reflete um esforço para garantir que vítimas como Sarah tenham justiça. No caso de Ben, isso significa que, embora ele possa eventualmente ser liberado, se não for mais considerado um risco à sociedade, sua falta de cooperação será um fator determinante na decisão da Comissão de Liberdade Condicional. A recusa de Ben em revelar onde escondeu o corpo de Sarah dá a ele um último resquício de controle, prolongando a dor de sua família. Apesar de as buscas oficiais terem sido encerradas em outubro de 2020, após a investigação de cerca de 3.000 locais sem encontrar o corpo de Sarah, a comunidade de New Ash Green e a família dela não desistiram. Uma página no Facebook, chamada Search for Sarah Walgreen, com mais de 14.000 seguidores, mantém viva a esperança de encontrá-la, compartilhando atualizações e coordenando esforços de busca. Um fundo no GoFundMe foi criado para cobrir futuros custos funerários, com qualquer excedente destinado às necessidades dos 3 filhos menores de Sarah. Esses filhos, que perderam ambos os pais de forma trágica, foram acolhidos pelos avós maternos, Anne e Jim, que assumiram sua criação. Jack e Louis, os filhos mais velhos, continuam participando ativamente das buscas, com Louis inclusive se mudando para Kent para estar mais próximo e contribuir localmente, determinado a encontrar o corpo de sua mãe e dar a ela um descanso digno.